Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 1 a 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas grandes coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, e impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Oremos. Pai querido, fala ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Houve certa vez uma corrida de Fórmula 1 que o piloto que estava na frente em 95% da corrida e fazia uma corrida extremamente bem sucedida, com passagens perfeitas e ultrapassagens corretas. Chegando perto do final, o carro parou. Simplesmente parou. Dos engenheiros famosos que ali estavam, dos designers de motores e de tanta tecnologia envolvida, o diagnóstico foi um só: faltou gasolina. Desse texto que lemos, vimos que Jesus Cristo estava lá para fazer muitos milagres e não pôde fazê-los. O diagnóstico: faltou fé. E é sobre isso que queremos refletir nesta manhã. Faltou fé. Jesus Cristo voltava à cidade de Nazaré, terra onde cresceu, terra onde sua mãe morou com seu pai, onde os seus irmãos cresceram também. Observe que o texto não cita José. Provavelmente ele já havia falecido já há algum tempo, como quase todos os comentaristas concordam a respeito disso. Mas sabemos o nome dos seus irmãos, incluindo Tiago e Judas. Também sabemos de as suas irmãs, mas também sabemos que os que estavam ali conheceram Jesus e o viram crescer. Sabiam que Jesus era um carpinteiro, mas eles se recusaram a crer. Jesus voltou com seus discípulos e eles não conseguiam fazer muita coisa ali, porque faltava-lhes fé. Essa triste história nos ensina algumas lições para a nossa vida. E hoje, tanto pela manhã quanto à noite, queremos refletir sobre fé. A primeira lição é que a fé é a matéria-prima de Jesus. Quer seja para mover montanhas, quer seja para fazer milagres ou simplesmente dar paz no coração, a fé sempre será a matéria-prima que o Senhor Jesus usa em nossas vidas. Fé é confiar no Senhor, tanto no que vemos como no que não vemos. Na realidade, das muitas definições de fé, é a entrega total da sua vida nas mãos de Deus, e Ele então fará o que lhe apraz. Meus irmãos, a fé é quando estamos mesmo no meio de um temporal, da maior luta da vida, enfrentando enfermidades terríveis e diante do mal, é ainda poder dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse isso. Estamos estudando na escola bíblica dominical. Sim, porque no meio dessas lutas ele cria, e no meio de tudo isso vemos o lampejo da fé. Daí a importância dela. Fé e conhecimento do Senhor andam juntas, não podemos esquecer isso. Quanto mais creio, mais conheço, e quanto mais conheço, mais eu creio. Por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Cada passo em direção a Cristo é sempre um passo para perto do céu. É interessante como Jesus media os homens pela fé.
Não era pela roupa que vestiam, nem a posição em que galgavam, nem a condição que estava. Se era um grande guerreiro, ou um político famoso, ou um simples mendigo, Jesus Cristo os media e nos mede pela fé. E por isso é muito importante lembrar disso. Jesus vai repetir muitas vezes a expressão homens de pequena fé. E eu temo que ele venha aqui agora e diga isso a nós. Homens de pequena fé. Em muitos momentos falou aos seus discípulos, em outros momentos falava àquele povo e falou desses moradores de Nazaré. Devemos perguntar, como Plummer, um pastor do passado, por que somos tão vagarosos em confiar em um Deus infinito? Por que somos tão lentos em crer nesse Deus que tudo pode? Como a nossa incredulidade nos amarra tanto diante de tantas oportunidades que o Senhor Deus nos dá através da fé. Como o oleiro tem o barro, o carpinteiro tem a madeira, assim Jesus tem a nossa fé como matéria-prima. E então lembramos que quando estamos diante do santo oleiro, que é o nosso Deus, quando estamos diante do carpinteiro, que é Jesus, e assim Ele toma a nossa fé e faz o que lhe apraz. E isso, meus irmãos, é entender que fé não é medida pelo que fazemos, mas é medida pelo que Deus faz em você e através de você, simplesmente crendo. A segunda lição desse texto é que a fé é o limite de Jesus. Muito cuidado. Tenho ouvido falar a respeito desse texto que fé é o limitador de Jesus. Isso não é verdade, mas é o limite que Jesus escolheu para nos abençoar. Vamos entender o texto e entender o contexto. Essa história mostra mais ou menos como ser um cego diante de eventos tão marcantes. Jesus veio para ensinar, e olha que o ensino deles causou espanto e maravilha. Mas também veio para curar e fazer milagres. Meus irmãos, quem aqui com uma doença não quer ser curado? Será que isso é possível? Claro que não. Quem aqui diante de uma luta não quer vê-la vencida e um milagre sim realizado na sua vida? E como é que uma cidade inteira se recusou a ver o que era óbvio aos seus olhos? Por isso, entendemos que eles estavam presos no passado de uma racionalidade mesquinha e tosca, se recusavam a ver o que estava diante deles. Nazaré era uma das menores cidades da Galileia. Flávio Josefo, historiador judeu do passado, listou as grandes cidades de Israel daquele tempo, e Nazaré foi posta de lado. Era pequena, era um vilarejo praticamente. Mas eles não creram. Vejam que conheciam Jesus e a sua família. Conhecia talvez uma visão mesmo limitada e deturpada de Jesus, mas não o que eles precisavam. Meus irmãos, a fé é o limite de Cristo. É interessante que Jesus vai até onde nós podemos crer. E ao estudar esse texto eu fiquei profundamente impactado e tenso. Já pararam para pensar? Quantas coisas deixaram de acontecer simplesmente porque faltou fé? Quantas coisas, quantas vidas deixaram de ser alcançadas? Quantas coisas aconteceram? Meus irmãos, Ele só vai até onde podemos crer. Jesus veio para nos salvar e nos tirar do pecado, mas na nossa incredulidade, às vezes queremos crer no Senhor, mas queremos continuar no pecado. E isso Jesus não permitirá. Uma vida sem fé será e sempre resultará em uma vida limitada a zero. Aos matemáticos de plantão vão lembrar da tender a zero. É quando algo tende a zero. E é assim que tem sido a vida de muitos. Meus irmãos, Jesus vai advertir: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? E isso deve nos assustar.
Por mais que façamos coisas, por mais que digamos coisas bonitas, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, precisamos crer. Veja que o Senhor Jesus podia fazer muitas coisas. Eu quero insistir, a fé não é limitador de Jesus. Ele pode e fará o que lhe apraz. Mas fé é o limite que Jesus escolheu na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Esse limite, hoje nos Estados Unidos, fecham cerca de 4.000 igrejas por ano. Tratamos isso na Ordem dos Pastores aqui na semana retrasada. 4.000 igrejas por ano. Na Europa as igrejas são vendidas para serem boates ou bares. Em muitos estudos estão sendo feitos para isso, meus irmãos, mas sabe o que mostra? É que essas igrejas deixaram de crer. Assim como Nazaré, que teve a oportunidade de ter o nosso Senhor morando e crescendo nela, e deixaram de crer. Ao longo da história, muitas dessas igrejas também deixaram esfriar a sua fé, apegados a tradições humanas e vazias, de sentido nenhum, esqueceram do Salvador e daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sim, corredores vazios, não de igrejas, hoje museus, não de lugares onde é uma fé viva, é pregada e vivida, mas de corredores vazios, de pessoas vazias. E meus irmãos, esse texto foi escrito para que ficasse a advertência de nossa vida, para que nunca limitemos o poder de Deus em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja. Meus irmãos, a terceira lição desse texto é que a fé é a vida do cristão. Tem um nome nessa lista aqui que me chamou a atenção, é Tiago. Tiago é citado aqui como irmão de Jesus, é o mesmo Tiago, autor da carta de Tiago, ali no finzinho da Bíblia. Mas uma curiosidade a respeito de Tiago é que ele não acreditou em Jesus. Ele estava junto com um grupo que não creu, e era irmão de Jesus Cristo, filho de Maria com José. É interessante pensar que Tiago não acreditou. Ele não foi diante de Jesus para defendê-lo, não foi contra aqueles que não criam, não foi para fazer um movimento a favor do Senhor Jesus. Tiago foi citado, mas nunca falou nada nessa ocasião. Tiago não cria, faltou fé. Mas, meus irmãos, ao longo do ministério de Jesus, ou melhor, depois que Jesus já é assunto aos céus, esse mesmo Tiago haveria de ter um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, e ele então pôde entender, afinal, o que é fé. E ele pôde então ser um dos líderes da igreja, ele pôde então entregar sua vida por Jesus Cristo, porque agora ele entendia a necessidade de crer. Está escrito em Efésios: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Fé, arrependimento, conhecimento e vida andam juntos. Se a carta aos Romanos e a de Efésios diz que a salvação é pela fé, Tiago vai complementar e dizer que a fé sem obras é morta. Mas Apocalipse, João verá o céu pela fé. Por isso que a fé é a vida do crente. E que sejamos reconhecidos, claro, pelos nossos frutos, pelas nossas obras, pelas nossas palavras e forma de viver. Mas, meus irmãos, que as pessoas possam olhar para cada um de nós aqui e ver que somos homens e mulheres, servos do Senhor, de fé, com fé
e anunciando esta fé. Um dos maiores erros da humanidade é não crer. Um dos maiores erros dos homens é não crer. Porque passada a vida toda, quando olharmos para trás, importa apenas em quem você crê. E é em Jesus Cristo o Senhor que convidamos que todos aqui creiam e vivam essa fé. E que Jesus Cristo nunca diga de nós: faltou-lhes fé.